pessoal, está no ar mais uma edição do Paddock Gaúcha, o seu podcast de Fórmula 1, de automobilismo, aqui de GZH, da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS. Hoje mudamos um pouco o foco do programa, a gente dá uma pausa na Fórmula 1, que está, afinal, pausada, né? E a gente vai falar sobre uma categoria muito importante, muito relevante do automobilismo brasileiro. Vamos falar de Stock Car e para isso a gente recebe os gaúchos, né? Nossos conterrâneos, nossos representantes aqui do estado na categoria, na principal categoria do automobilismo brasileiro, a tradicional Stock Car. A gente está aqui com o Lucas Cole e com o Arthur Leite. O Arthur já é da casa aqui, já esteve aqui, o Lucas vai estrear. Então, antes de dar as boas-vindas para o Torre, eu vou apresentar nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, Lucas, Arthur, ao Paddock Gaúcha. Uma honra receber vocês aqui, sejam bem-vindos, espero que a gente consiga bater um bate-papo bem legal aí sobre como vocês foram na temporada passada e também projetar 2026, que a gente espera que seja um grande ano para vocês. Bem-vindos ao Paddock. Pô, obrigado novamente aí por me receber aí no Paddock Gaúcha, super bacana o papo sempre. Agora que a gente está com um pouco de pausa de Fórmula 1, de todas as corridas, agora começou a voltar, né? 24 horas de Daytona, algumas outras corridas. Não vejo a hora de a Stock Car voltar para a gente voltar a acelerar. Mas vamos aí bater esse papo de novo e é sempre um prazer estar aqui. Tá aí o Arthur Leite, então, falando, que já esteve aqui no Paddock Gaúcha. Se você voltar a algumas casas lá no Spotify, nos principais agregadores de áudio, vai conferir uma entrevista que a gente fez no ano passado. Então, uma honra receber o Arthur de volta aqui. E o Lucas, que está estreando no Paddock. Bem-vindo ao Paddock. Vamos bater esse papo bem legal aí sobre Stock Car, né, Lucas? Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, estreando aqui no Paddock. Como o Arthur falou, agora tá tudo pausado, né? A gente tá sofrendo de abstinência de automobilismo, então qualquer oportunidade de falar e de viver um pouco de novo, a gente tá abraçando, né? Então é um prazer de estar aqui. É isso, vamos falar um pouquinho sobre a categoria, vamos também falar um pouquinho sobre Fórmula 1, afinal, nossos pilotos aqui também acompanham, né, de perto a principal categoria do automobilismo mundial, mas antes disso, vou dar as boas-vindas. Já deixar tu começar, Alex. Não tão importante como os nossos pilotos, né? Mas tudo bem, Torrealba? Bem-vindo ao Paddock. Tudo bem, eu agradeço mais uma vez. É muito legal fazer esse episódio sobre a Stock Car. É uma categoria realmente importante para o Brasil e cada vez mais importante com gaúchos, né? Afinal, a gente tá com a dupla gaúcha da Stock Car na temporada 26. Ainda temos 2 gaúchos, né? E tomara que aumente cada vez mais, mas reunir todos seria difícil. As agendas às vezes dificultam. Mas muito legal a gente ter aqui o Arthur e também o Lucas, porque é uma novidade isso, né? Vocês dois correrem na mesma equipe, vocês dois que são amigos, e agora fazer essa parceria, né? Na Crawl Racing, foi vice-campeã, né? Entre as equipes, tu já estava correndo lá, né, Arthur? O teu ano, eu acho que foi um ano muito feliz. Eu queria até começar perguntando para ti, Arthur, porque a gente já falou várias vezes, a gente se conversou lá em Nova Santa Rita, durante a corrida, no início da temporada. Tu disse que estava em um processo de evolução e tu termina um campeonato em 3º lugar no geral, com uma vitória em Interlagos, com bons resultados. Como é que tu te sentiu após essa temporada de 2025? Foi um ano muito positivo pra gente, tanto dentro quanto fora das pistas. A gente, como equipe, evoluiu muito e o meu ano assim foi sensacional. Quando eu conversei com vocês, acho que não esperava isso. Lógico que a gente sempre trabalha para ter os melhores resultados, para conquistar vitórias, para brigar por campeonatos, mas a gente sabe o quão difícil é o nível da Stock Car. Então terminar no top 3 foi um grande passo em busca do meu grande sonho, que é ser campeão na categoria. A gente até estava brincando ali que a gente busca trazer o primeiro título aí para os gaúchos, que nunca teve um gaúcho campeão na Stock Car. Então espero que a gente consiga trazer esse título aqui para casa. Mas foi um ano muito positivo. A gente teve, se eu não me engano, 7 pódios, 2 vitórias, uma pole no Velocitar, que foi super especial. E com certeza ótimos resultados. Isso cada vez nos motiva mais para continuar trabalhando. Agora o Lucas junto comigo na equipe, então com certeza vem para somar. Nosso objetivo é fazer um grande trabalho junto para a gente colocar a Crown um degrau um pouco mais para cima. A gente foi vice-campeão de equipes, nosso objetivo é ser campeão, né? Então vamos lá, vamos tentar fazer mais um ótimo ano, que seja um ano abençoado para a gente, que a gente conquiste grandes vitórias e que a gente brigue por esse campeonato mais uma vez. Eu já vou te aproveitar na carona da pergunta do Torre e te perguntar qual é a tua esperança, tua expectativa para essa parceria agora em 2026?
É uma expectativa muito boa, né? Na verdade, já fui companheiro de equipe do Arthur uma vez. Em 2022, eu acho, a gente foi companheiro de equipe na Light, então foi um ano bem bacana. A gente também teve bons resultados, vários pódios, vitórias. A gente trabalhou muito bem junto. E esse ano surgiu a oportunidade de eu estar indo para Crown junto com ele, né? Ele já estava lá. O Arthur até, inclusive, me ajudou bastante a ir para lá, me deu o toque quando parecia que a vaga ia abrir. Enfim, fez toda essa ponte junto com o William, que é o chefe da equipe lá. Enfim, para mim é uma oportunidade muito boa. Como o Arthur falou, eles foram vice-campeões, foi uma equipe que evoluiu muito durante o ano, que terminou o ano em alta, então é exatamente o lugar que eu estava tentando me encaixar para esse ano, né, que seria numa equipe para disputar pódios, vitórias, enfim, dar esse passo na minha evolução também e somar o máximo possível a equipe, né, então tô bem ansioso para começar, para falar a verdade. E falando, aproveitando, né, saber um pouquinho de como funciona essa parceria que é de fora das pistas, vocês são amigos e como que isso interfere, como que isso ajuda também no dia a dia, essa relação de vocês dois. Uma pergunta para os dois aí, para falar um pouquinho sobre essa relação, essa amizade e como isso interfere na pista mesmo, no dia a dia do trabalho. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo. Primeiro, eu conheci, na verdade, o irmão do Arthur, né, o Matheus, que também é piloto, ele correu de Fórmula Indy, enfim, de IMSA lá nos Estados Unidos, e aí depois acabei conhecendo o Arthur, mas como o Matheus era um pouco mais velho, sempre corria com ele, enfim, estava sempre lá nos Estados Unidos também, quando ele corria eu morava lá, e aí depois acabei conhecendo o Arthur quando ele foi morar lá também, e depois quando voltei para Stock Light. Então eu acho que é uma relação que na verdade ela só soma, né? Óbvio que a gente tem os dois lados, tem o lado da amizade e tem o lado profissional. Quando a gente entra no box, quando tá na pista para trabalhar, a gente tá profissional. Mas eu acho que também ajuda a ter essa sinergia e essa conversa, e enfim, é um papo que ele sempre segue, sabe? Tipo, às vezes a gente tá conversando, tá jantando, treinando no simulador, aí começa, fala de corrida, fala de equipe, é sempre uma coisa que vai somando, sabe? Já existe uma sinergia que eu acho que agrega. Aí, o Arthur, tu já deixou ele correr no teu simulador também, né? Porque eu lembro que o César Ramos, ele pediu pra correr, né? Aprender até sobre o circuito lá de Curvelo. E ele disse que não conseguiu te ganhar, né? Já teve uma disputa aí com o Lucas? Que o Cezinha é um pouco mais old school, então o Cezinha não tem simulador em casa. De velho, né? Ele foi lá em casa e falou que eu preciso treinar porque eu nunca andei lá e vamos lá. E justo na etapa que ele foi fazer simulador lá em casa, ele ganhou. Daí eu brinquei com ele que ele nunca mais ia lá em casa. Aí fica difícil, né? Acabou. Exato. Mas aproveitando, eu quero fazer uma pergunta entre os dois, porque envolve, acho que um pouco da temporada passada. Tu ficou em terceiro, né, Arthur, no campeonato. Eu queria que tu dissesse, na tua avaliação, o que faltou, talvez, para conseguir esse título, né, que ficou com o Felipe Fraga, tu ficou atrás do Gaetano de Mauro. A diferença não foi tão grande, né, mas o que tu acha que foi essa diferença para daqui a pouco tu estar nessa disputa realmente do título? E pro Lucas, eu queria emendar agora que vocês são companheiros, também explicar como funciona, né, porque a gente acompanha a Fórmula 1, tem equipe que os pilotos não se gostam, tem equipe que os pilotos se dão bem. Numa de vocês precisarem se ajudar para daqui a pouco ter um gaúcho campeão, como é que funciona também a cabeça do companheiro de equipe, né? Na Stock Car, vocês que já dividiram até na Light, por exemplo, queria entender também como é que funciona essa parceria, já que estão na mesma equipe, é um trabalho em equipe também para daqui a pouco conseguir um resultado maior, né? Bom, na verdade, falando um pouco do ano de 2025, que eu terminei em terceiro, atrás dos dois Eurofarma, né? Que era o Fraga e o Gaetano. Acho que teve algumas falhas que aconteceram durante o ano, que no fim não aconteceram só comigo, então aconteceu com todo mundo, então é difícil a gente apontar, putz, se eu tivesse terminado aquela corrida em segundo, talvez eu teria brigado pelo campeonato. Óbvio que teve aquela etapa do Velocitar, que foi a etapa que eu fiz a pole e já tinha aberto, se eu não me engano, 5 segundos e tive a quebra liderando. Essa é uma corrida que com certeza prejudicou na disputa pelo campeonato. A gente fez os cálculos meio por cima, aquela conta de padaria que a gente fala, que se eu tivesse vencido aquela corrida e outra corrida que eu estava em quinto, eu acho, se eu não tivesse quebrado, eu era vice. Eu era muito próximo do Fraga, mas ainda não era campeão. Então, mas já mudaria o cenário, já chegaria em Interlagos disputando o campeonato, já estaria na foto. Mas é isso, eu acho que um passo de cada vez. Eu gosto muito de analisar dados, então no começo do ano
quando eu sentei a primeira vez com o meu engenheiro, ele falou para mim, a maioria dos campeões, por estatísticas, antes de serem campeões, eles foram top 10 no campeonato. Então, o teu objetivo esse ano é ficar no top 10 para depois a gente brigar pelo campeonato. Então, foi uma estatística boa, a gente conseguiu concluir na posição até acima do que ele gostaria. E então, acho que foi um ano muito positivo. Alguns erros, alguns acertos que, óbvio, a gente vai analisar para melhorar para esse ano. E falando um pouco da parceria aí com o Lucas e com os companheiros de equipe dentro da Stock Car, lógico que a gente se ajuda muito, a gente tá disputando pela uma mesma equipe, então a gente quer, no nosso caso, que a Crown seja campeã de equipes, e óbvio que cada um vai brigar pelo seu direito dentro da pista, cada um vai brigar pelo seu campeonato, mas eu acho que tem muito dessa parceria de ajudar um ao outro, a gente tem os dados lá à disposição, tanto o meu dado para ele quanto dele para mim, então a gente troca bastante informação, e logicamente se um dos dois estiver na disputa do campeonato na última etapa e o outro não tiver, com certeza um vai fazer de tudo para ajudar, dentro das regras, obviamente. Importante. Mas, Importante. mas com certeza vai ter essa ajuda se um dos dois precisar. Eu tenho certeza que tanto da minha parte quanto da dele vai ter essa ajuda. De acordo, então, Lucas? De acordo. Não, legal. Tem que rolar um churrasco depois, alguma coisa assim, é bem conversado. O Arthur já né? falou que é amassador também, né? Nessa história. Ele vai então. bem, ele vai bem. E aproveitando, né, vocês vão levar uma equipe de americano lá em São Paulo, né? Vocês são 2 gaúchos, mas a equipe já é basicamente gaúcha. Como é que funciona dentro de uma equipe da Stock Car, para quem não acompanha? Queria que vocês pudessem explicar um pouco dos bastidores também, né? Porque a gente está acostumado a assistir a Fórmula 1, outras categorias. Óbvio que o paddock é um luxo e tem tudo mais, mas a Stock Car também. Eu adoro ir nas corridas e andar pelo paddock da Stock Car, que é muito legal. Pô, da última vez eu vi o Hélio Cassius Neves, que eu sou muito fã. Eu troquei uma ideia com ele ali, pra mim é algo muito legal. Às vezes tu tá com umas referências do automobilismo, poder trocar ideia de pista, né? Tipo, o que eu posso melhorar? Daqui a pouco até o Elinho perguntar pra vocês que estão mais acostumados com a Stock, o que eu posso fazer. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre esses bastidores de estar numa equipe de São Paulo, mas também levar um pouco do Rio Grande do Sul. O que vocês pretendem fazer também juntos, assim? Pra mim é um trabalho um pouco diferente do Arthur, né? Porque como eu tô vindo de outra equipe, eu tenho que fazer toda essa transição. O Arthur já tá dando continuidade pro trabalho dele. Então eu acho que eu vou ter um engenheiro novo na equipe também. A gente tem que fazer todo esse trabalho de se habituar. O pessoal voltou de férias há pouco tempo, então a gente também tá aguardando essa troca pro V8. A gente não sabe como é que vai ser o carro daqui pra frente. Então, como o Túlio falou, que no começo do ano ele sentou com o engenheiro dele, fez toda essa parte de conversa. Provavelmente é o mesmo trabalho que vai ser feito esse ano. Eles foram vice, também querem ser campeão esse ano. Imagino que eles também saibam o que eles precisam melhorar. A gente, como piloto, sabe o que a gente gostaria de melhorar. Então, sempre acontece essa conversa no começo do ano para agregar na equipe, né? E ter um plano. E, cara, sobre os bastidores do paddock lá, eu acho que eu tô indo pro meu 3º ano, o Arthur tá indo eu tô indo pro meu 4º, o Arthur tá indo pro 3º. A gente já tá habituado com isso, né? Óbvio que no primeiro ano o cara chega lá, as primeiras etapas, o Rubens, o Felipe, agora o Hélio, o Tony tava na época também. São os caras que a gente cresceu assistindo, né? Então, bem ou mal, foram os nossos ídolos por muito tempo, né? Na Fórmula 1, na Fórmula Indy. Então, é muito legal a gente ter esse contato com eles, conversa. Os caras são muito gente boa, são sempre abertos a conversar. Eu já conversei com todos eles, o Arthur também. Então, é uma parceria muito legal, assim. Que nem tu falou, cara. Daqui a pouco tu tá andando, tu tromba com o Rubinho, com o Felipe. A gente participa de todas as reuniões, briefing, enfim, disputa com esses caras, né, cara? Então, óbvio que dentro da pista, cada um, é todo mundo por si. Mas é muito bacana, assim, essa troca, né? E vocês fizeram um pouco dessa avaliação, né, da temporada 25. Eu queria saber, primeiro, especialmente do Arthur, sobre, claro, foram muitos bons momentos que tu viveu na temporada de 2025, mas eu queria que tu falasse especialmente sobre essa vitória em Interlagos. Imagino que para ti tenha sido um grande momento, né? Pô, vencer Interlagos é o sonho de todo mundo que entra no automobilismo, né, eu imagino. E também um pouquinho pro Lucas, como vai ser essa mudança e o que tu tá esperando nessa transição mesmo, né? Porque é um momento que o piloto talvez encontre um pouquinho de dificuldade em questão de ajuste. Então, queria saber um pouquinho de vocês, o que estão esperando para essa temporada. Bom, então começando com a vitória de Interlagos, com certeza foi muito importante para mim, porque
Eu vou te falar que as últimas vezes que eu tinha ido para Interlagos não tinha tido bons resultados em termos de finais de corrida, assim, normalmente a gente tinha classificado bem, mas as corridas não tinham sido boas. E eu sempre ficava me perguntando por quê e tal, e para mim foi super importante a gente ter esse ótimo resultado lá, porque a gente sempre chega numa pista e a gente já sabe mais ou menos as características dos nossos carros, e Interlagos, sendo bem sincero, não era a característica ideal para o nosso carro, porque a gente tinha um problema de velocidade reta. Interlagos a gente sabe que tem uma reta muito longa e logicamente a gente chega lá tentando ser o mais otimista possível, ainda mais chegando super bem no campeonato, mas a gente tem que ser realista também. Então a gente, como equipe, a gente falou, putz, não vai ser fácil, vamos fazer o nosso melhor, vamos ver o que acontece. E no fim foi uma surpresa muito boa para nós, né, como equipe. Classifiquei em segundo, sabia que o ritmo era muito forte em termos de ritmo de corrida. E no fim a nossa corrida foi basicamente perfeita. Consegui ultrapassar o Thiago Camilo naquela hora perfeita, que ele tinha sofrido um pouco com queda de ritmo. Então eu acabei passando ele segurou os outros e no fim deu certo. O nosso ritmo era muito bom e acabamos vencendo. Mas, cara, agora é muito daquilo de continuar vendo os pontos positivos da temporada de 2025 e, logicamente, observar os pontos baixos do ano também para a gente conseguir melhorar. A gente teve alguns problemas, não problemas, mas eu acho que nossos Q1 na classificação sempre foram muito positivos. A gente estava até vendo alguns dados que eu fui um dos pilotos que mais liderou o Q1 e muitas vezes a gente não conseguiu chegar com a mesma performance no Q2 e no Q3. E a gente queria entender por que isso. E aí na última etapa a gente achou um caminho melhor e aí deu certo. Então é muito isso, analisar as coisas que funcionaram para continuar trabalhando e evoluir, e as coisas que não foram tão boas a gente continuar trabalhando para melhorar nesse aspecto, né? Do meu lado é um pouco mais complexo, porque eu tô indo pro meu 4º ano na 4ª equipe diferente, né? As minhas 3 primeiras temporadas foram um pouco sofridas, assim. E esse ano foi até um ano, assim, que a gente teve momentos positivos, mas eu sofri com muitas quebras, muitas dificuldades, assim, principalmente em momentos decisivos, no treino 2 ali, que é onde a gente passa pneu, ia muitas vezes para classificação sem referência nenhuma, sem ter passado um pneu, sem ter mexido no carro. Tive várias quebras em classificação, então sempre acabava largando lá atrás. Aí, cara, se largar 30º, 28º, 9º ali na Stock Car, não existe milagre, né? Ainda mais com esse regulamento agora que não, tipo, você pode terminar a corrida 1 em 10º, que você vai largar da posição que você classificou. Então, como o Túlio estava falando, é muito importante classificar, né? Então, principalmente essa passagem do Q1 para o Q2, ela é muito importante, que daí muda totalmente o final de semana de corrida, né? E, enfim, eu estou procurando um pouco mais de constância, um pouco mais de performance, obviamente, mas, assim, achar o meu lugar na Stock Car, sabe? Que espero que agora eu tenha achado, que eu consiga formar um time para trabalhar comigo, para a gente buscar performance, buscar consistência e, enfim, ficar muitos anos na equipe e, enfim, buscar meu primeiro pódio, primeira vitória e trabalhar em cima disso, né? Queria agora tocar no assunto ano passado a Stock, né, teve os SUVs, foi uma novidade, e a questão dos motores, né? O Lucas já falou sobre questão de quebras, teve muitos problemas, né, a Stock Car na temporada passada por conta desses motores, faltava confiabilidade, né? Até na época que eu fui na corrida, muita gente reclamou, assim, não podia reclamar também de uma forma muito assintosa, porque pode receber uma punição, mas vai voltar esse motor V8, né? Já foi garantido até pelo Lincoln Oliveira, que é o CEO da Stock Car, que vai voltar esse V8 aspirado e antes eram os 4 cilindros em linha turbo. Vocês acham que essa mudança vai trazer mais confiabilidade para a Stock Car, que vão ter menos quebras, os pilotos vão ter mais tranquilidade, às vezes, de pensar na estratégia e não se vão terminar a corrida? Porque às vezes era assim, no início principalmente da temporada, né? Acho que sim. A gente, como piloto, foi até um pedido, né, por nossa parte de tentar voltarmos o V8, que teve na Stock Car por muitos anos, e a gente até entre os pilotos falava que poucas quebras a gente via de motor. Lógico que a gente tá numa máquina, pode ter problema, não é que a gente nunca vai quebrar, mas a gente viu esse ano algumas quebras mais acentuadas. Então, no começo da temporada, realmente, quando a gente estava ainda melhorando algumas coisas em termos de motor, em termos de confiabilidade, a gente torcia muito para terminar as corridas, né? Porque eu acho que
a gente já viu que a Stock Car ela é um campeonato muito mais de regularidade do que velocidade. Então, a gente, como piloto, nosso objetivo é sempre marcar o maior número de pontos possíveis. Só que no começo a gente teve algumas quebras a mais que não permitiram isso. Então, acho que com certeza, voltando o V8, a gente vai ter uma competição ainda mais acirrada, como sempre foi a Stock Car. E a gente vai ter uma segurança maior que a gente não vai quebrar, que a gente vai conseguir competir de igual para igual, porque muitas vezes o motor turbo ele é muito mais difícil de equalizar também. Então a gente viu algumas diferenças maiores do que a gente viu nos anos anteriores. Então, na minha percepção, sim, foi uma mudança positiva e uma mudança com certeza para a direção correta. Eu acho que muito além da confiabilidade é a equalização, cara, porque na Stock Car a gente busca cabelo em ovo, né, cara? É décimo de segundo, às vezes a diferença entre se largar em 30º ou largar entre os 20 ali é 2 décimos. Então, se você não tem, óbvio que todo mundo quer o melhor motor, mas só um pode ter, né? Mas você quer tomar o menos possível do melhor motor. Cara, tinha etapas que eu tomava 12 km de reta dos caras, enfim, tipo, isso é um absurdo, você não tem como competir com... não é nem questão de reclamar ou não, o cara não é outra categoria. Mas também é muito fácil colocar a culpa na categoria, colocar a culpa no motor, nas peças, enfim, eu acho que tem muito a ser observado quanto às equipes e as quebras e o que aconteceu, mas eu acho que é muito positiva essa troca pro V8, principalmente por conta da equalização, que é uma equalização muito mais simples e um motor mais simples de se trabalhar também. Eu acho que até pra gente pilotar é um motor mais tranquilo, que a gente já conhece, que responde de um jeito muito melhor do que o 4 cilindros, que é bem menos sujeito à troca de mapa, à diferença de parâmetros, enfim, que vai nos dar a segurança também de que da parte da categoria está tudo entregue e equalizado, e aí agora o trabalho é do nosso lado, né? Então, se tiver alguma coisa a ser feita. Então eu acho que por esse lado é bem positivo também. Vamos falar sobre correr em casa também, né? Porque agora o Arthur foi pódio, né? Em 2025 na sprint ali, foi bem celebrado. Foi com o César Ramos até foi. que... Cezinha foi segundo, foi terceiro. Faltou o Lucas ali, né? Devia ter ido treinar no simulador lá também. Mas correr em casa é sempre muito especial, né? Até agora o Velopark tem novos donos, eles vão fazer algumas melhorias na pista, que é uma pista que às vezes também tem reclamações. É o cartódromo, né? Às vezes da Stock Car. Mas como é que vocês se sentem também correndo em casa? Tu é de Novo Hamburgo? Eu sou de Novo Hamburgo. Tu é de Novo Hamburgo, tu é de Santa Cruz. Eu escapei por pouco de não ter uma corrida em casa, né? Tava no calendário, mas teve conflito com outro evento lá em Santa Cruz e eles tiveram que trocar, foi pra Cascavel. Mas enfim, tô me mudando pra Porto Alegre, então agora Velopark também é em casa, né? É gaúcho, tá em casa. Rio Grande do Sul tá em casa, né? E até a corrida tá marcada primeiramente pro dia 15 de novembro, né? Então vai ser lá acho que a penúltima temporada, a penúltima etapa da temporada. Então pode ser que também o fator casa ajude nessa disputa, né? Porque depois é Interlagos para finalizar e a briga pelo título deve estar a milhão, né? Como é que vocês se sentem também correndo ali perto da família? Os familiares devem assistir também, devem presenciar, mas todo o carinho da torcida que vocês conseguem vivenciar estando no Velopark ali ou quando tiver alguma outra etapa também no Rio Grande do Sul. Se for a penúltima e estiver disputando, vamos levar a torcida toda, né? Vai parar. Exato. Não, mas é super especial. O ano passado eu conquistei, que nem tu comentou, meu primeiro pódio na Stock Car foi em casa, então no Velopark. Eu que moro em Novo Hamburgo, então pertinho de casa, meia hora tô no Velopark. Foi super especial, cara. Eu gosto, tem gente que critica o Velopark, não sei se é por eu ser do Rio Grande do Sul, mas eu sempre gostei de andar no Velopark. Foi uma das primeiras pistas que eu andei de protótipo com a equipe MC Tubarão, andei com o P3 ali, então acho que sempre me dei super bem, tanto na Stock Car quanto na Stock Light. Todas as vezes que eu fui para lá, a gente conseguiu ser muito competitivo. Então, normalmente o piloto gosta das pistas que ele anda bem. Então, para mim, conquistar bons resultados e ter a torcida, família, todo mundo por perto é super especial. O Velopark é uma pista peculiar, né, cara? Mas é uma pista que o pessoal tem um pouco de preconceito ali, porque ela judia muito do carro, né? Então, a gente usa muito a zebra. É uma pista curtinha, ela é um pouco mais difícil de ter boa performance, assim, né?
Mas eu acho que também a gente tem que ter diversidade no calendário, né? Não adianta só ter pista com reta longa, curva de alta. A gente precisa de coisa diferente também pra diversificar, ter disputas diferentes, ter gente diferente andando na frente, ter esses desafios de usar zebra, de buscar o limite, né? Então eu acho que é uma pista bacana. Não sei se o pessoal não tá planejando também fazer uma reforma, mudar um pouco lá agora com os novos donos. Então também estou bem ansioso, acho que vai ser bem legal pra gente. Como dupla gaúcha, tá junto no Velopark, né? E espero que a gente chegue bem no campeonato lá para dar esse gás a mais aí na reta final, né? Pelo que a gente conversou até com os novos donos, eles compraram mais hectares ali para talvez fazer um aumento, mas pelo menos o asfalto vai ser trocado, né? Pelo que a gente ficou sabendo. Pelo menos vai ter uma melhoria, vai ter uma modificação. Eu também concordo com isso. Tem que ter diversidade, né? Pra tu desafiar realmente o piloto. É uma pista difícil, né, cara? Tem muita zebra, é uma pista curta, então qualquer safety car atrapalha na estratégia ou te beneficia muito. Então é uma pista que ela abre muitas possibilidades durante uma corrida longa de 50 minutos, por exemplo. E óbvio que tem essa parte de quebra, de uso de zebra, de pista, enfim, a gente usa bastante primeira marcha lá, mas... E o boxe é muito longo também, então acaba afetando o tempo muito... de boxe é mais longo que o tempo de volta, né? Exato, aí o cara para no boxe, ele toma uma volta, daí fica difícil, dá um safety car, muda a corrida inteira, então são algumas coisas que até o Anderson falou que ele provavelmente ia fazer, a questão do boxe, uma melhoria para, sei lá, fazer um boxe um pouco menor, uma saída em algum outro lugar, que é uma das coisas que o pessoal também reclama. Então acho que tá em boas mãos e com certeza vai vir melhorias aí pra gente ter o Velopark de novo várias e várias vezes dentro da Stock Car. A gente vem numa onda de novos autódromos e de reformas, e enfim, que tá melhorando bastante o nosso automobilismo brasileiro, né? E espero que o Velopark entre nessa lista aí também. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, pra gente não fugir à tradição do Paddock Gaúcho. Nós temos ouvintes que gostam muito de automobilismo, né? Mas a paixão é Fórmula 1. E acho que até de vocês, né? Fórmula 1. Lógico. Né? Então, porque não tem pra onde fugir. Ainda mais com tudo que tá acontecendo. É isso. O que vocês acharam? O que vocês conseguiram primeiro acompanhar na medida do possível, né? Em meio à temporada de vocês, mas o que vocês conseguiram acompanhar em 25? O que acharam da disputa pelo título, enfim, né? O que vocês observaram nessa temporada 2025 da Fórmula 1? Uma disputa entre companheiros, né? Que teve ali, tinha um Verstappen também. Eu acho que o Verstappen faltou um pouquinho só, né, cara? Mas chegou bem mais perto do que eles estavam imaginando que ia chegar no final ali. Mas claro, achou que ia sobrar um pouco mais no final. Eu acho que sim. Mas eles também, o Oscar e o Lando jogaram muito tranquilo no final. Eu acho que eles também não arriscaram mais do que precisava. Eles sabiam que tinha um carro um pouquinho melhor ali, que dava para ter um pouco mais de margem, e também foram administrando no fim. Eu acho que o Norris foi um campeão digno, fez um bom trabalho durante o ano. O Piastri deu aquela baixa ali, um pouquinho da metade para frente, e aí o Norris conseguiu aproveitar e foi isso, né? Vamos ver esse ano agora. Exato. Muita gente falando, né, do campeonato do Norris, alguns menosprezando. Sempre vai ter a pessoa que vai gostar e a pessoa que não gosta, mas no fim... Não tem como ter um título mundial e o cara ser um piloto ruim, né? Foi um campeonato de 22 corridas, cara, mundial. Pra gente aqui são 12 e o cara já vê quão difícil que é. Imagina de Fórmula 1, quanto que não deve desgastar. Com um monte de paradas, aí pistas diferentes, e a viagem a todo momento. Né? Então não é fácil, cara. Ninguém é campeão por acaso de Fórmula 1, né? Lógico que com esse tipo de campeonato mostra o quão bom é o Verstappen, né? Porque ele tinha um carro inferior na maioria do campeonato. Se não em todo, e conseguiu bater de igual para igual. Ali no final a Red Bull conseguiu fazer algumas ótimas corridas, aí até parecia que estava sobrando, mas só o Max, né, porque o outro carro estava sempre mais atrás. Mas, cara, acho que é legal ver esse tipo de campeonato na Fórmula 1, porque a gente viu alguns anos anteriores ali que tinham campeonatos que, por exemplo, a Mercedes, quando dominou, era um campeonato que o pessoal não tinha muita vontade de assistir, porque o pessoal gosta de assistir quem tá ganhando normalmente, né? E lógico que a Mercedes dominando e o resto do grid muito próximo, era legal, mas não era tipo aquela disputa para pole, disputa para vitória. Então esse ano foi um pouco mais disputado, a Mercedes chegou em algumas etapas, então espero que cada vez continue mais dessa forma para a gente ver cada vez mais campeões mundiais diferentes, que eu acho que é isso que a Fórmula 1 está precisando. A gente vai ter agora um novo regulamento, né, que
a Fórmula 1 gosta de inventar e mudar bastante coisa, né? E pro piloto é difícil também se adaptar a essas novidades. Na Stock vocês passaram por isso, né? Mas o que vocês esperam também, olhando ali como fãs, como pessoas que conhecem muito de automobilismo também, essa adaptação, a vivência de vocês já torna vocês especialistas em automobilismo. O que vocês estão esperando para... Será que vem um novo campeão mundial? Aqui no Paddock a gente não fez ainda o pré-temporada, mas eu já deixei claro que pra mim vem um campeão mundial novo. E não é o Piastri, porque a gente fica de algazarra, eu sou o presidente do Piastrismo, né? Queria que o Piastri tivesse ganho, me decepcionou. Eu quase larguei de mão, né, ele. Mas pra mim tem um novo campeão mundial e será da Mercedes, mas não será o Kimi Antonelli. Tô achando que o George Russell vai ser campeão mundial. Não sei o que vocês olham aí pra essa temporada nova, que começa dia 8, assim como a Stock Car. Exato, mesmo final de semana. Só que na Fórmula 1 será dia 8 de madrugada aqui no Brasil, porque a corrida é na Austrália. E na Stock, vocês já sabem o horário certinho? Não sei. Ainda não passaram. Mas normalmente é ali próximo do meio-dia. Exato. Né? Um pouco Mas a de domingo vai ser 4 da tarde. É verdade, eles Tá. soltaram lá no grupo. Então, e às vezes o sol castiga mesmo. Exato. Normalmente. Bom, eu até hoje olhei um post que eu vi alguém postando ali no Instagram em relação aos tempos de volta do treino, quantas voltas cada um deu. Lógico que a gente não sabe a condição, porque pelo que eu vi choveu e aí depois secou, a gente não sabe quem conseguiu andar com pneu de seco, quem não conseguiu. A Red Bull sempre aparecendo ali, né? A Audi com o Bortoleto eu espero que surpreenda, porque eu acho que é um projeto super bacana que tá vindo aí, tendo um brasileiro junto. Sim. Com certeza é para torcer. Mas, cara, eu vou te falar que eu também, uma das minhas apostas é a Mercedes. E eu espero que o Kimi Antonelli dê um trabalho aí pro Russell. O Antonelli andou muito bem no GP do Brasil em algumas outras etapas, mas tomara que a gente consiga ver ele cada vez mais andando próximo do Russell, porque eu acho que o Russell é um baita piloto. E com certeza, se a Mercedes tiver um carro para disputar o campeonato, o Russell é um cara aí que seria um campeão mundial de Fórmula 1, que eu apostaria que seria, no caso. Mas vamos lá, tomara que mude um pouco o cenário, não seja só a Red Bull, e tomara que a McLaren venha forte de novo para a gente ter várias equipes aí disputando o campeonato. E é muito legal ver a diferença de leitura dos conceitos dos carros, né, das equipes, porque é óbvio que a FIA solta lá o carro conceito lá, o que é para ser, mas cada equipe faz a sua interpretação e faz o carro de um jeito, né? Então, eu sempre acho muito legal nessas trocas de regulamento, como cada equipe lê cada coisa e monta seu carro, né? Então, pelo que eu vi as fotos dos carros que foram para a pista hoje, os carros estão bem diferentes e além de performance, como são motores novos, as equipes precisam também de constância, né? Não sofrer com quebras, enfim. Tem essas duas frentes a serem administradas e aí que começam as oportunidades, né? Daqui a pouco o cara acerta o carro, dá uma acertada no motor, vai bem na primeira metade do campeonato e depois, até os outros alcançarem, já não tem mais o que fazer, né? Então, mas se eu tivesse que apostar numa equipe diferente também seria a Mercedes com o Russell. Acho que eles devem vir forte esse ano. Tô pensando bem, então. Isso, tá todo mundo alinhado. E o Arthur falou que a gente tinha conversado também, né, sobre... Da última vez que o Arthur esteve aqui no Paddock, a gente falou sobre a expectativa para o Gabriel Bortoleto, né? O que tu achou o que vocês acharam, na verdade, sobre essa primeira temporada dele, né? Agora ele vai estar com a Audi, o que vocês estão esperando também para 2026? Ele teve bons momentos ali no finalzinho, deu uma patinada até em Interlagos, um pouco naquele negócio da euforia também, né? Mas faz parte também, né? Vocês sabem melhor do que ninguém sobre isso. Queria que falasse um pouquinho sobre o que estão esperando para o 26 do Gabriel Bortoleto. É muito de evolução, né? Cada degrau é um degrau. Ele avançou muito bem, acho que teve um ótimo ano, classificou muito bem para cima do Hülkenberg ainda, que tem fama de ser um bom classificador, né? Então eu acho que isso é metade do caminho. Se ele tá tendo essa performance no sábado, domingo é consequência. Acho que teve algumas etapas que eles tiveram algumas cagadas de estratégia, algumas coisas não encaixaram. Mas eu acho que, cara, tudo é detalhe, né? Foi o primeiro ano dele, agora a troca de regulamento, carro novo, equipe nova. Então, acho que também deve seguir nessa evolução e vamos torcer para a Audi ter acertado na veia aí um carro bacana para ele trabalhar e, enfim, acho que
Que Vai fazer tipo, um bom ano, né? que seja tipo a Brown, aquele É. ano. É a torcida Sem, sempre. sem querer ser muito otimista, né? Eu ia perguntar, será que dá pra sonhar com um pódiozinho? Não, mas voltando ali pra tua pergunta, com certeza foi um ano muito positivo pro Gabriel. Eu vejo como se fosse um dos melhores momentos para ele ter entrado na Fórmula 1, porque ele conseguiu fazer uma temporada completa antes de mudar o regulamento e agora entra como se fosse tudo do zero, né? E ele já conhecendo as pistas, conhecendo um pouco de tudo. Então, que nem tu falou, lógico que teve alguns altos e baixos. Normal, né? Normal para uma temporada de estreia. Mas na minha visão, como fã de automobilismo, não como piloto, e com certeza foi uma temporada muito positiva dele. Os Q3 que ele fez, o top 6 lá em Red Bull Ring, cara, vários bons resultados. E com certeza a nossa torcida é para que a Audi tenha acertado e que ele venha fazer um GP do Brasil, especialmente muito bom no ano de 2026. A gente já vê que a Audi deu uma acertada quando já tirou aquelas cores lá, aquele verde limão, já tá o uniforme mais bonito, o carro exato. tá mais legal, né? Dizem que o carro... Começou bem, né? Até a gente, em breve, quando todas as equipes lançarem, mas a do Bortoleto lá em GZH já tem as imagens do novo carro, que pretende ser bem bonito quando tiver em velocidade, assim, as cores chamativas, mas a gente espera que certamente ele acerte o ritmo, e pra mim ele já é considerado assim o piloto 1 dessa equipe, né? O Hülkenberg Sim. já foi a transição, talvez seja uma última temporada dele, ou que siga para ser daqui a pouco um escudeiro do Gabriel, né? Essa é a nossa torcida, para que ele consiga cada vez melhores resultados, né? Já teve pódio do Hülkenberg ano passado, bons resultados do Bortoleto, que venha logo o primeiro pódio e torcer pela primeira vitória, né? Faz tempo que a gente não vê a bandeira do Brasil lá em cima. Vocês correm com o cara que teve isso pela última vez, né? O Felipe Massa. Até como é que é o correr com o Felipe Massa, com o Rubinho, vocês falaram ali no início. Vocês não jogam leve, né? São ídolos e tudo mais, mas já teve alguma disputa ali roda a roda, que teve reclamação depois? Como é que vocês lidam também com isso, né? Afinal, os Conta caras... aí, Arthur. Eu tive uma com o Massa no 2024, acho que foi Goiânia, se eu não me engano, que ele estava até disputando o campeonato na Stock naquele ano, e eu não tinha classificado muito bem, ele também não, e aí eu fui meio que pro tudo ou nada na largada lá em Goiânia, e aí me passei um pouco, encostei nele, ele foi pra grama, acabou que os dois terminaram a corrida tudo certo, e aí no final fui lá pedir desculpa. Ele ficou meio assim no começo, mas depois tava tudo certo. Mas, cara, é um grande prazer, eu acho que tanto o Massa quanto o Rubinho são ídolos, né, do esporte, então eu cresci vendo eles correr. E eu já, acho que se eu não me engano, na última vez que eu vim aqui eu comentei que no ano retrasado, 2024, eu fui campeão do Rubinho, e esse ano a nossa equipe ela é co-irmã da TMG, então o Massa também, teoricamente, a gente compartilha dados, informações, então pra gente, com certeza, é muito legal, porque a gente consegue se comparar com um cara que já esteve na Fórmula 1, então... É legal de ver a humildade desse pessoal também em pegar um dado meu de uma etapa, de uma corrida e analisar o que a gente fez de bom para ele talvez copiar. Então é muito legal ver essa humildade do pessoal que já teve lá no topo do automobilismo. Agora voltar, lógico que eles gostam muito, levam isso profissionalmente. A Stock Car ela é muito competitiva, então não é que eles chegaram lá, voltaram e eles estão dominando tudo. Não, a Stock Car é realmente muito competitiva. Para mim, uma das categorias mais difíceis do mundo aí em nível de competição, em nível de pilotos. Então, é um ambiente muito, muito legal de trabalhar, de poder estar no meio, né? Só de observar eles a gente já aprende muito, né? Sim, muito. Do jeito que eles se comportam, enfim, até de corrida. Cara, eu larguei algumas vezes atrás do Rubinho e ele se teletransporta pelo meio do pelotão, cara. Não tem explicação, né? Tem os atalhos, Pô, né? cara, não tem explicação. Eu falo, cara, o que ele fizer eu vou fazer. Daqui a pouco ele tá 5 carros na frente e você não faz ideia como, sabe? Então é mais ou menos assim. Eles têm muita experiência e, enfim, são muito humildes. É muito bacana de dividir o grid com eles, né? Ah, que legal isso. É legal a gente que já olha de fora acompanhando, imagina correr junto. É outro nível. Só não vamos entrar mais em confusão, né? Lógico que não. Agora chega. Um pouquinho bate às vezes, né? Acontece, né? Não, mas ele é tão gente boa que eu fui lá pedir desculpas e talvez ele não tava esperando que eu fosse pedir desculpas. E aí eu fui lá e falei, putz, foi sem querer, não era objetivo, não queria te jogar pra fora. Daí na hora ele tava meio de cabeça quente, falou, putz, não precisava, tu nunca ia fazer aquela curva. Aí depois ele baixou e falou, pô, cara, foi muito gente boa, foi lá, me pediu desculpa. Ele até postou no Instagram. Ele falou assim, cara, queria agradecer e
E parabenizar o Arthur pela atitude. Então, foi bacana, no fim deu... Tu era novato, né? Eu era novato, era então novato. pelo menos ganhou uma moral ali. Novato e muito otimista, né? Novato podia fazer umas cagadinhas, né? Acontece. Mais algo, Torre? Não, eu já tô... A Jana, nossa produtora, tá até feliz que a gente se comportou hoje, né? Porque geralmente o paddock é meio bagunçado, né? Eu gosto de Weber, mas hoje Recebendo bem os é, convidados, né? Recebendo exatamente, bem a os gente- convidados. Mas é bom contar essas histórias, ouvir também, né? E a gente espera que vocês escrevam nossas novas histórias, quem sabe com título, com vitórias. A gente quer que também coloquem a bandeira do Rio Grande do Sul lá de novo, lá no lugar mais alto do pódio, primeira vez com título, né? Ou que seja também o César Ramos, é o Arthur... O Gama. O Arthur Gama também é o piloto gaúcho, né? Que tá na Stock Car. Então a gente vai tentar também fazer esse contato com eles para daqui a pouco fazer um paddock com eles também, né? Mas a gente já deseja boa sorte para os dois na nova caminhada do Lucas, que tu siga também conquistando bons resultados e que voltemos a nos falar aqui no paddock ou nos paddocks da Stock Car, a gente troca uma ideia. Boa, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Com certeza, pode ter certeza que nós vamos dar nosso 110% aí para trazer esse título pro Rio Grande do Sul. E quando a gente tiver com a taça, se Deus quiser, a gente vem aí. Se for eu, se for o Lucas, se for o Cezinho, o Gama, qualquer um, nós vamos dar um jeito de trazer isso pro Janeiro Rio do ano Grande que Sul. vem a gente volta com o troféu, né? Exato. É isso aí, então tá prometido. Bom, Lucas, te agradecer também. Bem-vindo mais uma vez de Muito novo obrigado. ao paddock. A gente espera que seja a primeira de muitas. Eu também, um prazer conversar com vocês, muito bacana e vamos pra cima esse ano, né? É isso. Bora. Serviço, então, primeira etapa, 8 de março, Curvelo, né? Isso, Minas Gerais. Isso aí. Beleza. Vamos então, lá. Vamos ver se o Estaremos- Cezinha vai pedir. Será que ele vai pedir de novo o simulador? Não, em Curvelo agora eu vou pedir pra ele lá pra dar um coach pra mim agora, que ele ganhou lá, agora eu quero. É isso, então. Agradecer mais uma vez ao Arthur Leite, o Lucas Cole, que estiveram aqui no nosso Paddock Gaúcha 92, hoje edição especial em vídeo. Estamos quase no 100, hein? Estamos quase chegando no centenário do Paddock Gaúcha. Agradecer a produção da Janaína Ville e do Rafael Ramos, a apresentação deste que vos fala, Nicolas Lira, a mixagem de som do Paulo Fraga. Na técnica, agradecer também ao Vinícius Rodrigues e, claro, mais sobre Fórmula 1 e automobilismo em Mais Esportes em GZH e nas redes sociais, @esportesgzh. 2 semanas, né, Jana? Paddock Gaúcha volta daqui 2 semanas. Até lá, tchau!